isso funciona, reconhecendo a luta que temos com nosso amor a nós mesmos e nosso amor a tanta coisa, pelo qual nosso coração insanamente se devota, né? Então, eu creio que a primeira grande necessidade na nossa batalha contra as cobiças e paixões dos nossos corações seja a contrição. E nós procuramos mostrar para os irmãos o que significa isso. Como que os irmãos do passado, por exemplo, viam esse termo, ele é muito interessante. O sentido original da palavra, essa palavra tem raiz latina. A palavra contrição, ela tem um sentido original muito interessante. O sentido é ser perfurado, é ser picado. Esse foi o tema do nosso compartilhar na reunião passada. Contrição. A Bíblia diz que a contrição, ela não nasce no homem. Ela é tão sublime que ela só poderia ser gerada no próprio Deus. A contrição é dom de Deus. Nós vemos um texto em Romanos, capítulo 2, versículo 4, que diz que é a bondade de Deus. É a bondade de Deus, não é o nosso comportamento. É a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Né? E arrependimento seria uma outra palavra com o mesmo sentido de contrição. Só que contrição tem um sentido específico. Arrependimento seria Deus vir a nós, levando-nos a uma visão do pecado e mudando a nossa mente com relação ao pecado. A palavra no original é metanoia, né? É uma mudança de mente, é arrependimento. A palavra contrição aponta para uma questão paralela, mas com um sentidozinho um pouco diferente. Contrição diz que Deus vem a nós com a sua palavra, em nosso pecado, e em nosso pecado Ele nos perfura. Em nosso pecado Ele nos perfura. Então, o que nós chamamos de espírito de contrição é algo que vem do alto, é algo que só Deus podia nos dar. Porque por nós mesmos, nós estaríamos no pecado e amaríamos o pecado. Só tem uma coisa que nós fazemos bem na nossa vida, e muito bem, e ninguém precisa nos ensinar, nós nascemos sabendo, é pecar. Nós somos mestres na arte do pecado. E só Deus poderia vir a nós com esse dom da contrição. Né? Então a contrição fala de Deus nos perfurar. No nosso pecado Ele nos perfura. E nós falamos então, primeira coisa a respeito de contrição, é dom de Deus. Nós devemos adorar a Deus se nós vemos em nós um espírito de contrição. Nós citamos um texto de Isaías para os irmãos, que ele diz assim: o homem para quem eu olharei é este, o abatido e contrito de espírito, e que treme da minha palavra. Nós não temos essa condição natural. Nós somos obstinados, rebeldes, voluntariosos contra Deus. Para que nós sejamos contritos e abatidos de espírito, Deus tem que vir à nossa alma, no meio do nosso pecado, e perfurar a nossa alma. Isso é contrição. Por que Ele faz isso? Porque Deus quer judiar de nós? Não. Mas porque o pecado judia de nós. Então Ele vem até nós no nosso pecado e nos perfura. Por que Ele nos perfura? Nós usamos também uma figura para os irmãos entenderem. Se você colocar um objeto maciço na frente da tua face, diante do sol, você não vai enxergar o sol. Aquele objeto está inteiro. Agora, se você colocar uma peneira diante do sol, né, você vai enxergar tudo. Sabe para que Deus nos perfura em meio ao nosso pecado? Por que Ele gera um espírito de dor no meio do pecado? De contrição. A sensação é essa, é ter sido picado. Esse é o sentido da palavra contrição. Significa, olha, o pecado de alguma maneira me dava tanto prazer, seja um prazer intelectual, um prazer emocional, um prazer físico, não importa o que for. Me dava tanto prazer agora, ele me dá tanta angústia. Eu reconheço que algumas vezes até entro nesse caminho de novo, mas não é a mesma coisa, eu não tenho prazer. Eu me sinto picada, como se eu tivesse sido mordido. Né? Irmãos, nós devemos adorar a Deus se essa é a nossa sensação, porque a contrição não vem de nós. Se no pecado nós nos sentimos picados, isso é dom de Deus. Ele quer resgatar a nossa alma para Ele. Contrição. Para que Ele faz isso? Primeiro, é dom dele. Segundo, a contrição cria espaços vazios para Deus. A contrição cria espaços vazios para Deus. Nós somos como aquele balão inchado, como nós usamos a figura. Quando, pelo espírito de contrição, Deus vem à nossa alma, no meio do nosso pecado, muitas vezes, e nos perfura, Ele está criando espaços vazios para Ele mesmo. Irmãos, é o mais sublime ato de misericórdia, inclusive por ser o primeiro. Sem contrição, nós não iríamos a lugar nenhum. Contrição é o primeiro passo de Deus em direção à nossa alma. E é dos mais sublimes. Ele, então, perfura a nossa alma.
no nosso pecado. E ao perfurar, Ele cria espaços vazios para Ele mesmo. Ele se dá, Ele fala. Ele nos convence profundamente da nossa depravação, mas profundamente do seu amor, da sua glória, da sua beleza, do que Ele é. Então a contrição cria espaços vazios para Deus. E um terceiro efeito